Fala galera, tudo bom? Me chamo Charles, sou do GP Cidade Dutra. E cara, o que eu mais sinto falta hoje é poder estar reunido com os meus irmãos no GP, ali na hora do rango, ali na hora que a gente tá assistindo, ali no videogame, na hora que a gente tem um momento de descontração. E eu só espero que tudo isso passe logo pra gente poder se reunir novamente, que eu tô com muita saudade. Fechou, tamo junto. Fala galera, tudo bem? Eu sou o Bruno, apresentador de GP Itaim. Eu tô aqui com o Matheus, com o Bruno, com o Guilherme e com o Gabriel. A gente acabou de ter um discipuladão aqui e eu queria dizer que eu tô com muita saudade da onda, muita saudade do Soma, principalmente de ouvir as pregações, de abraçar o pessoal, de, enfim, receber a galera no teatro. Tô com muita saudade disso, gente. Essa quarentena tá me matando, tá matando todos nós, mas eu creio que isso tá fazendo a gente crescer muito como igreja, amadurecer muito, criar um amor um pelo outro muito mais real, sabe? Muito mais genuíno. E, enfim, tem sido muito bom. Então, é isso que eu queria dizer. Falou! Oi pessoal, eu sou a Denise, sou do GP Jabaquara. Nesse tempo louco de pandemia, de quarentena, a gente tem perseverado, tem vivido igreja mesmo que online. Tenho certeza que tem sido um tempo incrível, mas sem dúvida o GP presencial faz muita falta, de reunir as meninas, do abraço, do contato, de organizar rango. Saudades. Oi gente, eu sou a Gabi do GP Brooklyn e eu queria deixar um recado para as meninas do meu GP e dizer que eu tô com muita saudade das nossas conversas, do roteiro, de dar risada, de abraçar, do momento de oração, do louvor, mas que mesmo assim longe a gente tem estado muito pertinho tendo o GP online e tem sido muito louco viver tudo isso, porque a gente agora tá tendo visitantes de outros estados, pessoas que deixaram de ir, voltaram por alguma dificuldade, conseguiram voltar a frequentar. Então, por mais que seja um tempo extremamente difícil e que a gente sente falta assim do pertinho, eu tenho certeza que tá sendo transformador. Eu acho que quando tudo isso voltar ao normal, a lição que a gente tem que tirar de tudo isso é valorizar mais a presença das pessoas. Beijo. Olá, meu nome é João, sou membro do GP Patriarca na Zona Leste e acredito que a melhor forma de expressar não só o meu sentimento, mas o de todos aqueles que fazem parte do GP Patriarca pode ser definido pela palavra saudade. Saudade de estar em meio à comunhão com os irmãos, saudade de estar em meio à celebração de Cristo Jesus em Soma. Saudade é a palavra mais apropriada para definir esse contexto de epidemia e de reclusão social. Fala galera, eu sou o Matheus, eu sou do GP do Tucuruvi e o que eu tenho mais sentido falta do GP nesse tempo, né, de quarentena é de toda aquela parte, né, de você estar se deslocando de casa e tá indo pro GP, de você tá indo comprar o rango, de quando você chegar lá, você cumprimentar o pessoal, trocar uma ideia, dar uma risada com o pessoal, tudo junto, comer junto, orar junto, que eu acredito que isso é uma parte muito legal e muito importante do nosso louvor a Deus enquanto GP, e infelizmente a gente não tem conseguido fazer, né? Mas eu acredito que o essencial do GP, mesmo nesse tempo de quarentena, à distância, pela internet, não se perdeu, né? Que é de a gente estar um ligado com o outro, estar em comunhão, né? Os roteiros têm sido muito legais, assim, mesmo à distância, e tem sido muito produtivo esse tempo. Não acredito que magicamente, quando terminar essa quarentena, a gente vai sair transformado, mas que a gente possa estar se santificando em Deus, sabe? Para Ele poder trazer uma lição para a gente, né, de todo esse tempo, que a gente saia muito mais fortalecidos e com muito mais fé nele. Oi, meu nome é Ellen, eu sou do GP Brooklyn, Zona Sul de São Paulo, e a minha apacentadora Jumelo pediu para eu fazer um vídeo falando brevemente como tem sido a minha experiência vivendo igreja nessa quarentena. Em uma palavra eu consigo definir desafiadora, né? Uma experiência única. Realmente
difícil, não é uma tarefa fácil. Tem sido difícil a saudade, tem sido difícil manter uma disciplina, mas, para a glória de Deus, a gente tem conseguido cumprir e muita coisa, além disso, tem acrescentado na minha vida com Deus e tem desconstruído também no relacionamento que eu tenho com Ele. Né? A visão que eu tinha de que a igreja era limitada somente em 4 paredes, num local fixo, numa placa de igreja, né? O quanto isso ampliou a minha visão a respeito do que a igreja pode fazer e aonde ela pode chegar, né? A internet, de fato, tem sido a maior ferramenta e a nossa maior aliada nesse tempo. Então, assim, eu sou muito grata a Deus por me proporcionar viver Onda Dura. Fala aí, galera, tudo bem com vocês? Espero que sim. Meu nome é Adriano, eu sou do GP Patriarca, da Zona Leste, moro no ABC, né, e devido a essa pandemia aí, muitas coisas acontecendo online, né, e glória a Deus, estou muito feliz porque a nossa igreja, a Onda Dura, ela está mais firme do que nunca, né? Assim como o nosso pastor Fabinho falou, a igreja está mais viva do que nunca, discipulados rolando, o som é extraordinário, o Fabinho sendo muito usado por Deus, né, confortando o coração, não só nosso, mas dos nossos familiares, discipulado, GP rolando, enfim, está extraordinário e eu tenho certeza que devido a toda essa bagunça, muitas pessoas serão resgatadas, eu creio, em nome do Senhor Jesus, beleza? Tamo junto, é nóis, galera. Amo vocês. E aí, tudo bom? Me chamo Vic Tainan, faço parte do GP Patriarca. O que eu tô mais sentindo falta nessa quarentena é estar junto com a galera, abraçar, fazer uma resenha de perto e tal. Tô sentindo bastante falta disso. E, pra mim, tá sendo bom. Apesar de tudo, tá sendo bom. Ter o GP online e tal, eu consigo ter um contato com a galera ainda, mesmo de não tão perto, né, não fisicamente, mas a gente procura estar sempre junto, conversando, trocando uma ideia e crescimento, né, tô vendo que a gente está crescendo bastante em meio a tudo isso, as quarentenas, o GP e tal. Was lost in darkest night, yet thought I knew the way. The sin that promised joy and life had led me to the grave. I had no hope that you alone were able to your will, and if you had not loved me first, I would refuse you still. But as I ran my hell-bound race, indifferent to the cost, you looked upon my helpless state and led me to the cross, where I beheld your love. Oh, what love showed. Now all I know is grace.
would be yours alone and live so all might see the strength to follow your commands could never come from me. Oh Father, use my ransom life in any way, and let my song forever be our only boast is you. Jesus is my life. Hallelujah. All I have is Christ. Hallelujah. Jesus is. Hallelujah. Hallelujah. All I dessa pandemia, as nossas distâncias que estamos vivendo, em meio a isso Deus ainda deixa claro o cuidado sobre nós, o cuidado sobre o seu povo, o cuidado mediante a propagação da palavra por meio da tecnologia, por meio do YouTube, por meio do Instagram. Inclusive, em relação a isso, eu gostaria de dizer a vocês, nós estamos fazendo uma transmissão simultânea no Instagram e no YouTube. Mas o meu conselho a vocês é que vocês assistam pelo YouTube. A transmissão é um pouco mais consistente, um pouco mais... ela não cai, não tem a tendência de cair tanto, ela é mais estável, né? Diferente do Instagram. Então, eu queria orar com vocês nesse momento, antes da gente iniciar, colocando esse tempo diante de Deus, fazer um pedido especial por todos aqueles que estão acometidos pelos desafios desses dias, pelos desafios relacionados a uma perca de emprego, a um problema financeiro, uma luta financeira, pessoas acometidas pela ansiedade, pelo medo, pelo pânico, pessoas que têm parentes que foram alcançados pela doença, acabaram se contaminando com a doença, pessoas que perderam entes queridos. Hoje nós já passamos aí de 2.200 aproximadamente número de pessoas mortas através do coronavírus, e existem membros da Onda de São Paulo que têm parentes que foram infectados, pessoas que morreram por causa do vírus, e por isso eu gostaria de orar por todos vocês, por todos nós que vivemos esses dias desafiadores. Não justifica o pânico, o desespero, porque nós temos algo mais sólido, algo mais algo seguro no qual nos apegar. Nós temos a nossa fé no Senhor Jesus Cristo, mas a gente nós sentimos, nós amamos as pessoas, nós temos sentimentos, e isso faz parte da natureza humana. Então, vamos orar antes de iniciar esse tempo. Senhor Jesus Cristo, nós louvamos o Teu nome, clamamos a Ti que você faça presente nas casas, em cada família que está reunida para ouvir o Senhor, para cultuar o Senhor, para de alguma maneira
ser abençoadas por Ti. Aceite a nossa adoração nesse momento, Pai. Eu peço que, ao cantarmos ao Senhor, ao louvarmos o Teu nome, o Teu Espírito Santo invada as nossas casas, invada os nossos corações, com a paz que somente o Senhor pode nos dar. Eu clamo a Ti, Espírito de Deus, que aqueles que estão mais afligidos, Pai, com medo, com receio, com dúvidas, em pânico, aqueles que estão sendo, por vezes, tocados por sentimentos de abandono, sentimentos de rejeição, enfim, que o Senhor vá até esses, Pai. Toque seus corações, os abençoe, Pai, que a Tua presença invada esse dia, esse momento, que o Senhor esteja presente conosco. Eu te peço por aqueles que perderam pessoas queridas, amadas, familiares, que o Senhor console os corações, Pai. Console os corações daqueles que choram o luto de seus amados, de seus familiares. Consola o coração, dê paz àqueles que têm preocupações relacionadas ao seu sustento, aqueles que têm dúvidas se vão conseguir pagar suas contas, se vão conseguir, enfim, Pai, terminar o mês e tendo condições de sustentar suas casas, sustentar suas famílias, aqueles que dependem de aposentadoria. Enfim, Pai, eu peço, Espírito de Deus, nos dê paz, nos encha com alegria, com a certeza da Tua salvação, nos encha com a certeza da Tua presença em nossas vidas, porque isso é tudo que temos, Pai. E mediante a isso, nós temos um motivo gigante, enorme, para nos alegrar, para adorar o Teu nome. É o que eu te peço nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Bom dia, galera. Durante a semana toda eu fui esmagada por essa palavra que a gente vai ler. Porque eu enxerguei a minha condição diante de Deus. Eu enxerguei o tamanho da minha transgressão. E por causa disso, eu me senti mais amada que nunca, mais privilegiada que nunca. Porque enquanto eu achava que eu podia fazer alguma coisa para minha salvação, eu me sentia de alguma forma justamente amada. E enxergando de verdade a nossa condição diante de Deus, eu me sinto misericordiosamente amada. Para que a gente cante de verdade que Jesus é o nosso tudo, a gente precisa do próprio toque, do próprio Espírito Santo. Então eu quero cantar com vocês esse refrão, para que vocês aprendam. Essa canção é uma exposição da palavra de Deus em louvor. E eu quero passar o refrão dela com vocês, para que vocês cantem e deixem que o toque do Espírito Santo esteja sobre a vida de vocês e que vocês rendam a adoração de vocês a Deus como uma reação, uma adoração a Deus. O refrão é assim: Aleluia. Vamos de novo, correr. Tudo é Jesus pra mim.
satisfação, morrendo em meu pecado. Jamais pensei ser um dos teus, por um rebelde ser. Se antes não me amasses, Deus, não ia te querer. Mas eu segui em perdição, sem custos calcular, mudaste a minha condição, vieste a cruz mostrar. Ali eu vi o amor de Deus sofreste em meu lugar. Tomaste o juízo que era meu, pra grande seu desfrutar. Aleluia, tudo é Jesus pra mim. Aleluia, minha vida é Cristo. Aleluia, tudo é Jesus pra mim. Aleluia, minha vida é Cristo. Só teu Senhor eu quero ser, viver pra demonstrar que a força pra te obedecer jamais de mim virá. Vai me salvar, vem me usar como convém a ti. E então pra sempre vou cantar, só me glorio em ti. Aleluia, tudo é Jesus pra mim. Aleluia, minha vida é Cristo. Pra terminar, aleluia, tudo é Jesus pra mim. Aleluia, minha vida é Glória a Deus. Abra suas Bíblias lá em Romanos capítulo 9, versículo 14. Romanos capítulo 9, versículo 14. Dando continuidade ao tema Não Me Envergonhe do Evangelho, parte 2. Nós seguimos na exposição do capítulo 9 da carta aos Romanos. E lá no versículo 14 o texto diz o seguinte: que diremos? Há injustiça da parte de Deus? De modo nenhum. Porque ele diz a Moisés: terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia, e compaixão de quem eu quiser ter compaixão. Assim, isso não depende da vontade nem do esforço de alguém, mas de Deus mostrar misericórdia. Pois a Escritura diz ao Faraó: para isso mesmo te levantei, para mostrar em ti o meu poder e para que o meu nome seja anunciado em toda a terra. Portanto, ele tem misericórdia de quem quer e endurece a quem quer. Então me dirás, por que Deus ainda se queixa? Pois
Quem pode resistir à sua vontade? Mas quem és tu, ó homem, para argumentares com Deus? Por acaso a coisa formada dirá o que a formou? Por que me fizeste assim? Ou o oleiro não tem poder sobre o barro, para com a mesma massa fazer um vaso para uso honroso e outro para uso desonroso? E que direi se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita paciência os vasos da ira, prontos para a destruição, para que também desse a conhecer as riquezas de sua glória nos vasos de misericórdia, que preparou de antemão para a glória, os quais somos nós, a quem também chamou, não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios? Como diz ele também em Oséias: chamarei não meu povo de meu povo, e a não amada de amada. E sucederá que no lugar em que lhes foi dito, vós não sois meu povo, aí serão chamados filhos do Deus vivo. Também Isaías exclama acerca de Israel: ainda que o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar, o remanescente é que será salvo. Porque o Senhor executará a sua palavra sobre a terra, de maneira completa e decisiva. E como antes dissera Isaías, se o Senhor dos Exércitos não nos tivesse deixado descendência, teríamos nos tornado como Sodoma e seríamos semelhantes a Gomorra. Vamos orar? Senhor Jesus Cristo, eu te louvo por esse início de culto, por sabermos que o Senhor está presente entre nós, Pai. Eu peço que Espírito Santo ilumine as nossas mentes com a tua palavra que é luz para nossas vidas. Que a exposição desse texto venha nos impressionar com o tamanho da tua glória. Que mais uma vez o Senhor, em misericórdia, assim como Moisés clama, que mais uma vez o Senhor se apresente a nós com tua glória, com aquilo que nós podemos contemplar, Pai. Como filhos nós te pedimos, se faz presente em nós, por meio das Escrituras, ilumine as nossas mentes, queime nos nossos corações, Pai. Eu te peço, Senhor Jesus Cristo, que os meus pecados e as minhas limitações como um pregador não impeçam as pessoas de perceber a majestade da tua glória em meio a esse texto, Pai. Quão pequeno sou para expor tamanha verdade ao teu povo. Mas pela tua misericórdia, pela tua graça e bondade, Pai, eu peço que fale a nós hoje, em nome de Jesus, Pai. Não deixe eu estragar tudo, em nome de Jesus. Amém. Existe um filme muito bom e eu indico a vocês nesse período que vocês estão aí de quarentena. Na verdade, eu indico uma trilogia a vocês. A trilogia do Batman, dirigida por Christopher Nolan, onde o Batman, Bruce Wayne, é o Christian Bale. O segundo filme da trilogia do Batman, para quem já assistiu vai se familiarizar, para quem não assistiu vai receber um pouquinho de spoiler aqui. Batman, o Cavaleiro das Trevas é o nome do filme, não se espante, é só o nome do filme, fique tranquilo. Ele expõe algo muito interessante para nós ali. No filme, é um filme longo, é um filme demorado, então é um filme que tem muitos detalhes e você precisa estar atento a esses detalhes. É interessante, o Batman, a história do Batman, para quem não conhece, ela se desenvolve na cidade de Gotham, né? Uma cidade sombria, gélida, uma cidade onde você percebe a presença do mal, né? E no meio desse mal, dessa corrupção que invade a cidade de Gotham, surge um justiceiro social, o famoso Batman, né? O Homem-Morcego. É um homem, é um Bruce Wayne, é um cidadão da cidade, de grande influência, porque ele tem uma empresa, ele é um milionário da cidade, e ele decide, em meio a essa guerra, por causa da corrupção de vários homens, de vários ladrões e por aí vai, ele decide salvar e proteger os cidadãos de Gotham.
Nesse segundo filme da trilogia, nós temos alguns personagens muito interessantes. O principal deles, certamente, é o Coringa, né? Inclusive muito bem interpretado, né? Nesse segundo filme. O Coringa, ele revela, e aí tem algumas lições para nós em relação a isso, que é muito interessante que você perceba. Existe o Coringa, existe o Harvey Dent, que é uma espécie de secretário da segurança da cidade de Gotham. E existe, logicamente, o Batman. E aí, todo esse desenrolar da história, o que ocorre na cidade é o seguinte. O Coringa, ele tem um desejo simplesmente de instaurar o caos. Ele quer ver o caos. O Coringa, ele nada mais é do que um psicopata. Alguém que não existe justificativas onde você encontra na vida dele motivos para que ele seja tão louco, né? Contrariando aqui um pouquinho o último filme lançado ano passado sobre o Coringa, que tem algumas interpretações diferentes desse segundo filme do Batman. O Coringa é um cara que quer o caos, ele quer instaurar a anarquia. O Coringa, ele tem a falsa ideia de que ele quer trazer para as pessoas a ideia de que as autoridades, os governantes, as lideranças, são elas que causam o caos. Por isso, se a gente ir por um caminho de anarquia, as coisas vão ser melhores. Obviamente que ele faz isso mal intencionado, porque na verdade o que ele quer não é uma melhor sociedade, mas o caos pelo caos. Mas nós nesse tempo, nesse desenrolar do filme, nós temos também o Harvey Dent, que é o tal do secretário de segurança. E ele é um herói na cidade. Ele é um bom moço da cidade. Ele é bem visto na cidade. E é interessante porque você vai ver que em vários momentos do filme é quase que um triângulo ali, né? O Coringa como vilão principal, o Harvey Dent como bom moço e o Batman ali naquela situação. E o que nós notamos, nós que estamos assistindo o filme, é que o Harvey Dent, na verdade, não é ele que sustenta a bondade que ocorre no filme. Né? Ou melhor, a segurança das coisas, não é o Harvey Dent que está por trás disso, mas é o Batman. Nós notamos isso no filme, quem está assistindo. Logicamente que os personagens, a cidade ali do filme não percebe, não nota isso. Mas nós que assistimos notamos isso claramente. E chega um determinado momento do filme, o filme vai se desenrolando, acontece uma tragédia, e eu não vou falar aqui qual é a tragédia. E essa tragédia é o princípio da corrupção do bom moço Harvey Dent. Quando ocorre essa tragédia, ele revela o que estava dentro do seu coração, ele revela a maldade que havia nele. Ele era um bom moço, ele era um grande secretário de segurança, ele tinha garantido a segurança na cidade, mas de repente, mediante uma tragédia, a máscara cai. E é interessante porque isso expressa algo muito interessante no filme, essa expressão que eu usei agora, a máscara cai. Por quê? Porque o Harvey Dent nada mais é do que, dentre os vilões do Batman, o Duas Caras. Ele tem uma face que é um bom moço, um bom rapaz, um cara da segurança, um bonzinho, moralmente correto, mas a outra metade da sua face ela é destruída por causa dessa tragédia que ocorreu, que levou o seu rosto a ser destruído. Mas é interessante que a intenção da história é mostrar que essa face destruída revela a maldade por detrás do caráter do Harvey Dent. E em meio a isso, o que nós notamos é o quê? Que o Coringa claramente é um depravado. O Coringa claramente é aquela figura que nós olhamos e nós dizemos, esse merece ir para o inferno. Quando nós olhamos para o Coringa, nós falamos, cara, esse cara merece a punição de morte. O Harvey Dent, em contrapartida, poderíamos entender como sendo aqueles que moralmente aparentam ser pessoas boas, mas que mediante alguns acontecimentos revelam suas iniquidades, suas maldades, suas transgressões. E o Batman, nós poderíamos aqui, preste bem atenção nisso, tá? Para não dizer que eu estou cometendo heresias. É apenas uma analogia, ok? O Batman representa Jesus. Deus sustentando ali em meio
aquele caos de falsos moralismos, as coisas no seu devido andar na história da cidade de Gotham. Então assista esse filme com essa lente. Você vai perceber isso que eu estou falando. Eu não vou falar mais, senão eu vou dar muito spoiler do filme, mas isso é muito interessante e eu estou trazendo essa interpretação para vocês, porque isso é muito importante para aquilo que nós vamos falar em relação a esse texto de Romanos capítulo 9. Quando nós chegamos nesse texto tão desafiador, que é Romanos capítulo 9, é importantíssimo que nós não nos esqueçamos de tudo aquilo que Paulo estava tratando na carta. Dentre todas essas tratativas do apóstolo Paulo, ele encerra o capítulo 8, como nós vimos nas semanas anteriores, evidenciando a segurança eterna que temos em Jesus Cristo. Que o fato de sermos conservados para a segurança eterna se encontra na graça de Jesus, no amor de Jesus, na segurança que vem do ato salvífico de Cristo. E lá no capítulo 8, Paulo vai desenvolver todo esse cenário da salvação, que vem desde a eleição eterna de Deus aos seus filhos amados, a justificação, a glorificação, a santificação, a glorificação e por aí vai. Nós somos adotados eternamente em Cristo Jesus e Paulo deixa isso muito claro no capítulo 8, já dizendo que já não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Já não existe essa condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então Paulo conclui o capítulo 8 dessa forma gloriosa. E ele inicia o capítulo 9, como nós vimos na semana anterior, no sermão anterior, com uma profunda dor no seu coração. Uma angústia em olhar seus compatriotas que tinham a lei, que tinham os profetas, que tinham os patriarcas, que tinham tudo, que tinham, enfim, toda a graça de Deus mencionada ali no início, né? A adoção, a glória, as alianças, a promulgação da lei, o culto, as promessas, os patriarcas, e que deles descendia Cristo, né? Cristo descendia desse povo, e Paulo diz que ele tinha profunda dor, porque não eram todos dessa nação, Israel, que seriam salvos. Paulo faz uma distinção entre um Israel étnico e um Israel espiritual. Então, é interessante quando nós observamos esses detalhes, porque a carta aos Romanos, no seu conteúdo central, há a revelação da justiça de Deus ao homem e a aplicação dessa justiça mediante a nossa necessidade espiritual. Ou seja, que ninguém pode entrar em contato com Deus, que ninguém pode se relacionar com Deus, se Deus mesmo não estabelecer uma via de acesso adequada entre nós e Ele. E essa via de acesso adequada está lá em Romanos capítulo 3, versículo 23 até o versículo 26. Paulo diz o seguinte: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos nós pecamos. Paulo traz aqui um efeito conclusivo, dizendo que todos pecaram e separados estão da glória de Deus. Todos estão destituídos da glória de Deus. E ele continua dizendo: sendo justificados gratuitamente pela sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus ofereceu, atente para esse detalhe, a quem Deus ofereceu como sacrifício propiciatório, por meio da fé pelo seu sangue, para a demonstração da sua justiça. Na sua paciência, deixou de punir os pecados anteriormente cometidos, para a demonstração da sua justiça no tempo presente, para que ele seja justo e também justificador daquele que tem fé em Jesus. Então, nós entendemos a justiça de Deus e a operação dessa justiça de Deus mediante a propiciação de Cristo. Mediante o sacrifício propício, perfeito, suficiente, eficiente do nosso Senhor Jesus Cristo, nós obteríamos salvação. Deus executa a sua justiça por meio de Jesus Cristo e ela o veículo dessa justiça é a nossa fé. Porém, quando chegamos aqui no capítulo 9,
Nós já entendemos que o veículo é a justificação por meio do sangue de Cristo, que nos santifica, que nos justifica, que por meio desse sangue nós somos... ocorre expiação, né? Ocorre o sacrifício substitutivo, justo, correto e equivalente, suficiente para a nossa salvação. Mas quando chegamos aqui no capítulo 9, Paulo vai tratar de um outro aspecto muito importante. Que o veículo da nossa justiça é a fé. Mas a base dessa justiça é a promessa de Deus. É a aliança de Deus, né? E aí, em Romanos 3, no capítulo 3, do versículo 9, nós percebemos Paulo falando algo muito, muito importante. Olha só o que o apóstolo nos diz. E então somos superiores a ele, no versículo 10, aliás. Como está escrito, não há um justo, nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se desviaram juntos, se tornaram inúteis. Não há quem faça o bem, nenhum sequer. E aí o que nós chegamos à conclusão em relação a isso, no capítulo 3, é o quê? Todo mundo está perdido. Não existe uma garantia étnica que nos coloque diante de Deus num estado de salvação. Não existe uma obra meritocrata, uma meritória, enfim, que nos coloque diante de Deus, diante do sacrifício de Deus. Mas Paulo, lá no versículo 3 do capítulo 9, ele vai falar algo muito interessante. Ele diz que, né, ele vai discorrendo ali a respeito da angústia mediante os seus compatriotas que não tinham salvação em Cristo. E aí no versículo 6 ele diz o seguinte: gente, ok, todos estão destituídos da glória de Deus, não há um justo, não há ninguém que faça o bem, ninguém, nem judeu, nem cristão, nem gentil, ninguém faz. É tudo pela fé, é tudo pela graça de Deus. E ele faz uma afirmação muito interessante no versículo 6 do capítulo 9 de Romanos, que ele diz: não é o caso de a palavra de Deus ter falhado, porque nem todos os Israel são israelitas. Paulo faz uma afirmação muito interessante aqui. A palavra de Deus não falhou. A palavra de Deus, ela não ficou... porque o que é interessante nós notarmos aqui é o quê? O grande dilema daqueles judeus que ouviam Paulo falando o que ele está falando aqui no capítulo 9, não é que Deus não escolhe soberanamente os seus amados. Não é que Deus elege de maneira soberana os seus amados. Mas se Deus elege todo judeu, todo povo judeu, se Deus salvará todo judeu étnico. E o que Paulo está dizendo aqui é que não. Que por isso o seu coração está angustiado, por isso o seu coração está dolorido. E ele finaliza essa compreensão que nós expomos semana passada na última pregação, no versículo 13, falando algo muito emblemático. Ele diz: como está escrito, amei Jacó, mas rejeitei Esaú. Amei Jacó e rejeitei Esaú. E é a partir dessa afirmação que nós introduzimos a exposição dessa semana. É por meio dessa afirmação tão poderosa que nós iniciamos a exposição dessa semana. Por isso, eu já digo de início, como falei aqui anteriormente, não havia dúvidas em relação à eleição de Deus aos seus filhos, aos seus escolhidos. Mas existia sim uma dúvida quanto a Israel. E Paulo vai discorrer isso até o capítulo 11 de Romanos. Mas é muito interessante que nós não percamos a essência do texto e o objetivo daquilo que Paulo quer evidenciar por meio dessas palavras, que é a glória de Deus, a glória da graça de Deus, a beleza que salva homens assassinos, como o apóstolo Paulo, lá em Atos 9. Homens com projeções de maldade, com desejo de maldade, que fluem da sua natureza, e que de maneira soberana e graciosa Deus interrompe para salvar esses pecadores. E aí Paulo inicia com uma pergunta muito interessante que talvez muitos de nós já fez quando nos deparamos com Romanos capítulo 9.
Que diremos? A injustiça da parte de Deus? Ou melhor, Deus então é injusto. Será que Deus é injusto? Por que ele ama Jacó, mas ele rejeita Esaú? Por que Deus age de maneira tão injusta, não salvando Esaú também? Por que Deus reprova Esaú? Por que Deus não concede a sua graça a Esaú também? E Paulo imediatamente ele responde: de maneira nenhuma, de modo algum. Vocês nunca podem pensar isso. Vocês nunca podem passar pela cabeça de vocês a ideia de que Deus é injusto. Nós somos criaturas, Ele é o Criador, nós enxergamos de maneira limitada, Ele enxerga de maneira ilimitada. E aí, como diz na pergunta 7 do Catecismo Maior de Westminster, Deus ele é Espírito, e nós não podemos perder isso de vista. Deus é Espírito, em si e por si infinito em seu ser. Deus é glória, bem-aventurança e perfeição. Todo suficiente, eterno, imutável, insondável, onipresente, infinito, em poder, sabedoria, santidade, justiça, misericórdia e clemência, longânimo e cheio de bondade e verdade. Quando nós nos deparamos com as dúvidas que a nossa cosmovisão pecadora, humanista, hedonista, antropocêntrica, a nossa cabeça que só volta a olhar para nós mesmos, a se preocupar com nós mesmos, com aquilo que tem a ver conosco, quando nós lidamos com essas perguntas que colocam a justiça de Deus em xeque, ao invés de colocar a nossa compreensão de justiça em xeque, nós precisamos nos apegar com essas afirmações da história da igreja. Que nada mais são afirmações extraídas das Escrituras. Então seria Deus injusto? De maneira nenhuma, porque Deus ele é perfeito. Porque Deus é infinito em sua glória, porque Deus é imutável, porque Deus é eterno, porque Deus é insondável, porque Deus é onipresente, infinito em poder, infinito em sabedoria. Nós somos finitos em sabedoria, mas Deus é infinito na sua sabedoria. Nós somos insuficientes, mas Deus é todo suficiente em si mesmo. Nós mudamos de acordo com as estações. Quantos de nós estão vivendo momentos de altos e baixos nesses dias? Emoções variadas. Ora triste, ora feliz, ora alegre, grato a Deus, ora murmurando. Nós somos mutáveis, nós mudamos. Mas Deus é imutável. Nosso conceito de santidade é terrível, porque nós incorremos em pecado todos os dias. Mas Deus é santo. Nosso entendimento de justiça é uma bagunça. Ora nós defendemos políticos corruptos, ora nós idolatramos políticos corruptos. Enfim, nós temos um conceito muito bagunçado do que é justiça. Então nós não somos justos, mas Deus é justiça, Deus é justo. Misericórdia. Quantos de nós acham abominável determinados tipos de pecado e outros nós aceitamos perfeitamente? Nosso conceito de misericórdia ele é centrado, até a nossa misericórdia é centrada em nós mesmos. Então, tudo o que eu quero dizer a você é que como seres tão limitados podem questionar a perfeição de um Deus imutável, perfeito. E é isso que Paulo traz aqui. Não incorrendo em anacronismo, porque o Catecismo Maior de Westminster não existia na época de Paulo. Mas as Escrituras existiam. Os princípios estavam, a palavra estava aqui. E por isso que Paulo imediatamente diz, de maneira nenhuma Deus é injusto. Mas nós somos pecadores. Nossas lentes que nos fazem enxergar as coisas é complicado, são muito complicadas. Porque a doutrina que nos fala da soberania de Deus, da eleição, ela carrega consigo algumas questões bem difíceis de lidar. Primeiro, ela parece que não necessita de maneira nenhuma do livre-arbítrio do homem. A doutrina da eleição diz, não existe livre-arbítrio. Esqueça essa ideiazinha de que existe livre-arbítrio, meu amigo. Se você depender do livre-arbítrio, você vai para o inferno. Então,
essa doutrina ela abre mão desse domínio arrogante que nós temos, nessa falsa ideia de que nós temos uma condição legal para escolher por Jesus Cristo. Uma outra questão é que ela lança uma certa dúvida, uma sombra mediante a integridade de Deus. Parece que Deus faz escolhas arbitrárias. Ele separa e ele fala, ó, eu vou escolher esse aqui porque esse aqui é mais gordinho, eu gosto dos gordinhos, né? Então eu vou escolher esse gordinho, né? Esse aqui é muito magrelo. Magrelo não entra no meu reino, não. Então deixa os magrelos lá. Enfim, e a gente fica conjecturando essas coisas, porque nós somos assim. Nós escolhemos mediante a arbitrariedade. A arbitrariedade corrompida pelo pecado, pela queda. Então, como nós falamos da eleição, nós falamos da doutrina da eleição, imediatamente nos vêm os conceitos que nós mesmos temos. E Paulo, a intenção do apóstolo Paulo aqui, é mostrar mediante as Escrituras que Deus elege soberanamente pessoas que não mereciam o seu amor, pessoas que não mereciam a sua misericórdia, mas Ele exerce juízo para com aqueles que Ele não escolheu. Ele os entrega às suas próprias paixões, como diz lá no capítulo 1 de Romanos. Ele os entrega aos seus amores. Deus não planta o mal no coração deles, mas Deus exerce justiça, os deixando viver mediante suas maldades. E Paulo ele se apropria de textos do Antigo Testamento para deixar explícito a glória de Deus. Por exemplo, quando ele cita o capítulo de Êxodo, capítulo 33, versículo 19, aqui no versículo 15, ele diz o seguinte: porque Deus diz a Moisés, terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia, e compaixão de quem eu quiser ter compaixão. Então, se eu quiser salvar o pecador, olha, presta bem atenção nisso. O texto está enfatizando o quê? Que se eu quiser salvar alguém que não merece, eu vou salvar. Geralmente os nossos olhos eles se encontram no outro lado da moeda. Quando o texto bíblico está nos dizendo assim: ei, eu salvo quem eu quero, eu dou amor para quem eu quero, eu dou misericórdia para quem eu quero. É mediante a minha soberania. E existem 3 domínios que definem a soberania de Deus. O primeiro domínio é o domínio sobre a natureza, sobre tudo que Ele criou. Cristo andando sobre as águas, Cristo mandando o mar se acalmar. São evidências da soberania de Deus sobre a criação. Tudo que ocorre na natureza, tudo, cada folha que cai de uma árvore, está debaixo da vontade soberana de Deus, do exercício da autoridade de Deus. Esse é o primeiro aspecto. Muitos de nós não têm dificuldade de lidar com isso. O segundo aspecto é que Deus exerce domínio sobre a sua lei. Ele tem direito soberano de dizer o que nós devemos fazer e o que nós não devemos fazer. Isso também aponta para a sua soberania, o direito legislativo sobre a moralidade, sobre como suas criaturas devem proceder. Mas quando chega num terceiro aspecto, nós negamos a soberania de Deus, que é o seu domínio sobre a dispensação da sua graça. Nós colocamos em nós, o poder que na verdade é concedido somente a Deus, porque Ele é soberano, não nós. Nós não somos soberanos. Deus é soberano. Quando desconstruímos algum desses 3 princípios, sua soberania sobre a natureza, sua soberania sobre a lei, sua soberania legislativa, sua soberania na dispensação da sua misericórdia e graça, nós rompemos todo o entendimento do que é um Deus soberano. E isso ocorre porque temos visões muito distorcidas. A primeira, eu deixei muito evidente, tenho deixado evidente aqui, é que nós não conhecemos a Deus. Nós não confiamos que Ele é justo, que Ele é perfeito. Nós questionamos, como Paulo mesmo se antecipa em meio à pergunta aqui, que diremos a injustiça da parte de Deus? Nós questionamos isso da parte de Deus. Nós duvidamos disso da parte de Deus. Por quê? Porque nosso conceito de Deus às vezes é muito fragmentado, influenciado por pensamentos pecaminosos. Né? Tem pessoas que dizem que Deus é a lágrima da criança, é o choro de não sei quem, é tal pessoa que morreu. Quando a Escritura não diz nada disso, quando nós fazemos inferências sobre quem Deus é, nós nos tornamos idólatras, porque estamos adorando um Deus falso, e não um Deus bíblico, não um Deus que as Escrituras nos revelam.
Então o primeiro erro que nós temos é em relação a se de fato cremos que Deus é soberano. Porque às vezes nós cantamos que Deus é soberano. Mas seguramos, mediante a exposição clara do texto, queremos segurar, reter a ideia de que Ele é soberano sobre a nossa salvação. Ele é soberano na dispensação da sua graça. Esse é o primeiro erro, é a primeira distorção que nós temos. A segunda é que nós temos um alto conceito em relação a nós mesmos. Nós achamos verdadeiramente que temos capacidade de escolher a Deus. Achamos que, não, tem que ter livre-arbítrio, porque daí eu escolho Deus de boa. Cara, você não vai escolher Deus. Esse é o detalhe. Você não escolhe Deus, porque como diz Efésios capítulo 2, versículo 1, você está morto em seus delitos, morto. Você não está vivo, você não está doente, enfermo, você está morto, você necessita de uma obra que está fora de você, você precisa ser salvo. Alguém que é salvo está numa situação, até o conceito da palavra salvação, alguém que é salvo, ele só é salvo porque alguém tira ele de uma situação que ele não tem o que fazer, que ele vai morrer. Alguém que está se afogando no mar necessita que um salva-vidas vá lá e tire ela daquela situação. Porque estávamos mortos em nossos delitos. Porque o nosso estado diante de Deus era morto, mas ativo em rebelião contra Deus. Como diz Romanos 1, capítulo 2, conclui no capítulo 3, versículo 23. É um estado mórbido, mas em constante rebelião, inimigos de Deus. Éramos inimigos da cruz de Cristo, éramos inimigos de Deus. Não tínhamos paz com Deus, como diz lá no capítulo 5 de Romanos. E o que Paulo vai nos dizer é que o nosso estado normal, o nosso estado justo é a morte. Romanos 6, capítulo 6, versículo 23. O curso normal daquilo que somos, daquilo que éramos, era a morte. O justo, o correto, seria Deus nos levar à morte. Nós nos escandalizamos em pensar que Deus rejeita Esaú, quando deveríamos estar escandalizados com Jacó ter sido salvo. Quando nós perdemos isso de vista, nós fragmentamos o conceito da graça, do favor imerecido. Porque a essência da graça é o caráter voluntário de Deus. É o caráter galardoador de Deus, doador. É um favor que não merecíamos, meus irmãos. O extraordinário aqui, o extraordinário, o que está fora da ordem natural das coisas, é Deus conceder misericórdia aos homens. Isso não faz dele injusto. Porque muito bem sabemos que ele aplicou essa justiça, a sua ira, no seu Filho amado. Mas mesmo assim, a eleição é desafiadora, porque são homens e mulheres que obstinadamente não queriam a Deus, obstinadamente rejeitaram a Deus, obstinadamente negaram o Criador. O que eu quero dizer em outras palavras é que ninguém vai para o inferno de maneira injusta. Esaú não foi rejeitado de maneira injusta, mas todos que irão para o céu, todos que irão viver a eternidade com Cristo, só vão porque tem a marca do sangue diante de si. Aqueles que vão para o inferno vão de maneira justa, mas aqueles que vão para o céu vão por um favor imerecido. E é isso que deve nos centralizar naquilo que o apóstolo está nos dizendo. Ele está dizendo que o que Jacó recebeu foi graça e o que Esaú recebeu foi justiça. Aqueles que são escolhidos em Deus recebem graça. Aqueles que não foram escolhidos em Deus recebem justiça mediante as suas transgressões e escolhas. Deus reteve sua misericórdia para Esaú, que não tinha ela por direito. Sendo assim, ele não foi injusto.
Porque a justiça natural das coisas é a morte. Romanos 6:23. Jacó obteve misericórdia e Esaú obteve justiça. Ao punir Esaú, o que fica claro é o caráter justo de Deus. É a perfeição de Deus. E é interessante nós notarmos que a ira de Deus, nesses dias é muito difícil se falar sobre a ira de Deus. Os pregadores são covardes para falar da ira de Deus. Porque o povo tem feito a pregação. O povo tem feito a pregação. O povo, os anseios do povo, os anseios pecaminosos do povo têm guiado os pregadores dessa nação. E aí eles são verdadeiros covardes. Verdadeiros mercenários que não falam da ira de Deus, da ira santa de Deus, da ira justa de Deus. E a ira de Deus, assim como Jesus chicoteou geral lá no templo dos gentios, é uma ira santa, é uma ira justa, é uma ira mediante o pecado, mediante a maldade que se encontra no homem. A santidade de Deus não compactua com isso. A essência santa do Senhor não compactua com a pecaminosidade, com a transgressão, com a mentira, com tudo aquilo que nos aflige em nossa natureza caída. Aqueles a quem Deus ama, aqueles que Ele elege, recebem da sua graça. E aqueles a quem Ele rejeita só recebem o que é justo. Ninguém recebe injustiça. Por isso que Paulo diz que Deus não é injusto de maneira nenhuma. E é interessante porque Paulo, ele se preocupa, quando ele chega no versículo 22, ele demonstra claramente a sua preocupação em não colocar Deus como sujeito dos vasos de ira. Em não colocar Deus como aquele que imputou maldade nos seres caídos. Mas no versículo 23, ele deixa claro a ação direta de Deus, mediante a sua graça, pelos vasos da glória. Olha só o que Paulo diz no versículo 22. Ele diz o seguinte: e que direis se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita paciência os vasos de ira prontos para a destruição? Ou seja, Deus ele suportou com muita paciência a manifestação da sua ira aos vasos de desonra, àqueles que ele rejeitou, aqueles que mereciam o faraó, como ele diz aqui no texto do faraó. Gente, o faraó não era um homem bonzinho, não. Era um homem mau. Era um homem perverso, era um homem cruel. Nós temos repulsa quando nós pensamos em Adolf Hitler. O faraó era muito pior que isso. E quando Deus exerce o seu juízo, ou melhor, quando ele endurece o coração desse homem, ele não está imputando maldade no homem, mas já era um vaso pronto para a destruição. Já era um vaso que estava pronto na sua maldade. Já existia a maldade em si, já existia a transgressão, já existia a rebeldia. E Deus se utiliza dessa maldade, endurecendo sim de maneira soberana, ainda mais o seu coração, para que fique evidente ao povo de Deus a sua glória, o seu poder, a sua justiça. Porque olha só que interessante, Paulo diz que ele suportou, querendo mostrar, e se direis se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, ele suportou com muita paciência os vasos da ira. Nós percebemos aqui até a bondade de Deus em suportar esses vasos que já deveriam ser dizimados, já deveriam receber o que é justo. Deus ele retém, nós percebemos ainda a graça de Deus, ainda a misericórdia de Deus, porque ele retém, ele suporta com muita paciência aqueles que deveriam ser fulminados pela sua glória santa. E o texto ele deixa claro que eles estavam prontos para a destruição. Ou seja, Deus não faz eles maus. Eles já estavam maus em si. E no versículo 23 nós percebemos uma mudança aqui. Porque o texto nos diz, para que também desse a conhecer as riquezas da sua glória nos vasos de misericórdia,
que preparou de antemão para a glória. Que preparou de antemão para a glória. Aqui a ação direta do sujeito, a ação direta de Deus. Ele preparou para a glória, ele preparou os eleitos. Aqui que está o ponto. O que todos mereciam era a justiça, era a ira derramada. Mas em alguns, Deus separa das suas escolhas e os predestina para a glória. Os predestina para receber dessa misericórdia, são os vasos de misericórdia. E a beleza disso se encontra na glória de Deus, na sua bondade reservada para pecadores como eu, como você. Isso deve causar espanto aos nossos corações. Isso deve moldar o nosso estilo de vida. Isso deve deixar o nosso estilo de vida de maneira constrangida em todo momento. Porque é como se você estivesse no meio de uma multidão obstinada a fazer a maldade, obstinado a assassinar, a matar, como o apóstolo Paulo lá em Atos 9. E Deus ainda pegasse você e trouxesse para perto de si. Olha a bondade de Deus, olha a beleza do caráter de Deus, da sua glória graciosa. Nós focamos tanto em nós mesmos que nós perdemos o objetivo daquilo que é o derramar da sua misericórdia, que é nos dar a conhecer a riqueza da sua glória, a riqueza do seu caráter, a riqueza da sua bondade. O pensamento central aqui é que a perdição imposta aos vasos da ira é algo que a sua própria condição os torna adequados. A condição dos vasos de ira, a condição de Esaú, o habilitava a ser vasos de ira. Não foi Deus que o tornou de maneira, eu vou punir ele porque eu vou colocar maldade, vou imputar maldade. Não, havia maldade neles. E isso os habilita a Deus exercer sua justiça, sua santa justiça. A verdade é que nós questionamos por que algumas pessoas... Nós questionamos por que, Deus, por que você não escolheu Esaú? Por que você não escolheu fulano de tal? Quando na verdade nós deveríamos estar perguntando por que nós fomos escolhidos. A pergunta que deveria ecoar no seu coração, meu irmão, é por que você foi escolhido? Olhe para você, cara. Olhe para você, olhe para aquilo que ninguém vê. Aquilo que está na sua mente, aquilo que está no seu coração, no escondido, recôndito da sua alma. Olhe para os seus pecados, para os seus desejos maldosos. Olhe para o que você faz quando ninguém está olhando. Perceba a maldade que há em você. E pergunte, Deus, por que escolheu Jacó? Por que não exerceu sua justiça em puni-lo eternamente? Por que o Senhor me escolheu? O que falta em nós muitas vezes é esse exercício. É ajustar as nossas lentes e enxergar o que as Escrituras querem nos mostrar. Nós não somos tão bons assim, meus irmãos. Não acredite nos coaches. É óbvio, né? Existem alguns profissionais que devem ser respeitados, mas eu digo nos coaches, nos pregadores, né? Coaches. Não condiz. A cosmogonia, a cosmovisão humanista não condiz com o que as Escrituras nos ensinam. Nossa visão ela é meritocrática. Nós somos mergulhados em uma meritocracia. E o pior, nós somos mergulhados em meritocracia, mas cegos como os fariseus, cegos como os judeus, rejeitados por Deus. Porque temos a falsa ideia, como Harvey Dent lá do Batman, que somos cidadãos bonzinhos, que somos cidadãos que ostentam uma bondade em si, fazem o bem pelas pessoas, se doam pelas pessoas. Basta uma experiência negativa e tudo se põe a perder.
E a questão aqui não é que nós nos transformamos, nós somente revelamos quem de fato somos. Que pela graça de Deus fica escondido muitas vezes. Quando nós nos deparamos com pessoas como o casal Nardoni, Suzanne von Richthofen, Adolf Hitler, Joseph Stalin, Mao Tse Tung. Quando nós nos deparamos com esses homens maus, Charles Manson, quando nós nos deparamos, por exemplo, com a tal da Suzanne, o que nós pensamos? Cara, que ironia essa guria sair no Dia dos Pais, no Dia das Mães. Que ironia! Ela deveria ficar na cadeia. Nós ostentamos um senso de justiça. Qual que é o grande problema? O grande problema é que nós achamos que nós somos melhores do que ela. Nós não percebemos que na realidade Deus está refreando a nossa maldade. Nós nos esquecemos da aliança que Deus faz com a humanidade em Gênesis capítulo 9. Nós esquecemos do que aconteceu em Sodoma e Gomorra. Você sem o freio de Deus, eu sem o freio de Deus. Nós nos tornamos muito piores do que essa guria foi, do que a Suzanne von Richthofen, do que Hitler. Ah, Fabi, mas eu não matei meus pais. Mas Jesus no Sermão do Monte diz que se você pensar, você é um assassino. Ali Cristo está deixando claro a graça comum, o refreio que Deus tem. É como se você fosse um pitbull com uma focinheira. E Deus coloca essa focinheira em nós. Às vezes pela família que nascemos, no meio que nascemos, que nos ensinou valores, que nos ensinou uma moral correta, por nunca ter passado fome, nós nunca entramos em situações que nos deixasse claro a nossa corrupção. O grande problema é que nós achamos que somos melhores do que Adolf Hitler. Hitler somente foi um homem que Deus tirou a sua retenção. E não tirou totalmente ainda. Só um pouco. O nosso fim, se você assistiu o filme do Coringa, o nosso fim é ser igual ao Coringa, cara. Déspotas, sádicos, maldosos. Nós não percebemos a graça de Deus sustentando a humanidade. Nós esquecemos da aliança que Ele faz lá em Gênesis 9. Do sinal da sua aliança, do arco-íris. Que Ele garante que Ele nunca mais destruiria Sodoma e Gomorra. Ele nunca mais destruiria o mundo como Ele fez naquela época de Sodoma e Gomorra, da perversidade extrema que existia naqueles dias. Mas para que Deus faça isso, Ele retém a maldade da humanidade. Quando nós nos deparamos com situações, como eu citei aqui, desses criminosos, do casal Nardoni, por exemplo, nós entendemos do que as Escrituras estão falando, dessa maldade, dessa perversidade que as Escrituras falam. Nós começamos a entender um pouquinho do porquê o salário do pecado é a morte. O nosso erro é ter um senso falso da nossa moralidade. Achar que somos melhores. Não perceber que na verdade Deus reteve a gente de ser aquilo que potencialmente nós poderíamos ser. Paulo se utiliza do profeta Isaías, no versículo 27 e 28, ele diz, também Isaías exclama acerca de Israel, ainda que o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar, o remanescente é que será salvo, porque o Senhor executará a sua palavra sobre a terra de maneira completa e decisiva. E como antes dissera Isaías, se o Senhor dos Exércitos não tivesse deixado descendência, teríamos nos tornado como Sodoma e seríamos semelhante a Gomorra. Esse é o ponto que eu quero falar aqui. Nós ficamos escandalizados por Deus nos rejeitar Esaú. Mas nós não notamos que é Deus quem está segurando a maldade dos moralistas como eu e você, que se acham no direito de exigir a graça de Deus. Meus irmãos, se por um momento nós temos direito de exigir a graça de Deus, já não é mais graça. Já existe uma lei imputando, obrigando, condicionando o Senhor a cumprir. A essência da graça é o caráter voluntário de Deus. E aqui se encontra a beleza, o reflexo das riquezas da glória de Deus. Ele nos salva para deixar claro isso.
Enquanto muitos o tornam um Deus maldoso por ter ira contra o pecado, por ter ira contra a maldade. O que na realidade as Escrituras nos dizem que Ele é bondoso e gracioso. Paciente com pessoas terríveis como nós. Nós não percebemos que a beleza disso tudo é a bondade que emana do caráter santo de Deus. Que mesmo em sua ira, Ele suporta os vasos de desonra. Ele ainda assim é paciente com aqueles que merecem a punição eterna. E sabe, trazendo uma aplicação para os nossos dias, se encaminhando para o final, nós precisamos entender quem de fato somos. Porque essa visão distorcida nos impede de enxergar a beleza da bondade de Deus que sustenta a sua igreja, que sustenta o seu povo, que sustenta esse mundo. Nós somos tão centralizados em nós mesmos que nós ainda pensamos que temos em nós alguma coisa que deva obrigar a Deus a conceder graça a nós. Paulo, ele está revelando aqui algo muito interessante. Que Deus é bondoso, que Deus é misericordioso, que Deus escolhe quem Ele quer, que Ele tem misericórdia de quem Ele quer, que Ele tem compaixão de quem Ele quer. E Ele revela algo muito interessante, muito precioso. Ele fala no versículo 24 que não somente o povo que fazia parte da aliança, o povo que estava ali, os compatriotas de Paulo, os judeus, são participantes dessa eleição soberana. Não somente o remanescente de Israel, mas também os gentios. Paulo está dando uma lição de teologia aqui para aqueles que entendiam talvez que pela prática da lei, pela sua etnia judaica seriam salvos. E ele diz que não, o remanescente será salvo. E digo mais, quando ele acrescenta o profeta Oséias aqui, ele diz que amarei aqueles, como ele diz no versículo 25, chamarei não meu povo de meu povo, e não amada de amada. Se referindo a gentios, se referindo àqueles que não estavam no plano de salvação. Aqueles que, como Esaú, mereciam justiça, exercício de justiça por causa das suas maldades. Ele diz que a partir de certo momento ele iria incluir esses caras, essas mulheres nesse plano salvífico. E aqui se encontra a beleza de Deus e fique a chamada de atenção a nós como igreja. Que nós não incorramos no erro dos judeus étnicos, arrogantes, fariseus, que achavam que havia coisas de boa em si mesmo e por isso podiam descansar que estavam salvos em Jesus Cristo por causa da sua etnia, por ter sido circuncidado. Quantas pessoas tornam-se membros de igreja, são batizados, lideram, fazem isso e fazem aquilo, mas não são salvos? Quantos não entregaram suas vidas de maneira rendida aos pés da cruz? Quantos se acham igreja invisível, espiritual, quando na verdade são igreja apenas visível, apenas no exterior, como aqueles judeus? Nem todos da igreja visível estão no reino de Deus. Jesus falou sobre o joio e sobre o trigo. Eles cresceriam juntos, teriam muitas semelhanças, mas só na eternidade seriam separados. Jesus falou que eles iam crescer juntos e que nós nos confundiríamos muitas vezes. Contudo, você não precisa estar em pânico. Porque a tua salvação, cara, depende da promessa de Deus. Depende do fato de você enxergar a Cristo, você perceber que Cristo é o tudo de Deus para nós, de você entender que Ele é o teu Salvador, Ele é o teu melhor presente, de que você não precisa de mais nada, você não quer as bênçãos do Evangelho simplesmente, você quer o próprio Evangelho, o próprio Deus, o próprio Cristo na sua vida.
Porque nisso consiste a eternidade, em conhecer a Deus, em conhecer a Cristo. Nisso consiste a eternidade. É um relacionamento com Cristo, não é o que Ele pode nos dar. Não é simplesmente a salvação, a libertação do inferno, mas é Cristo. E quando nós somos alcançados por essa maravilhosa graça, nós precisamos nos dobrar diante dela. Isso precisa moldar a sua vida de maneira prática. Você precisa ter mais paciência com as pessoas, com o erro das pessoas. Você precisa servir a igreja com um real entendimento do que significa ser Jacó na história. Você precisa entender que todo mundo merecia o que Esaú recebeu. Mas pela graça soberana de Deus, fomos eleitos no sangue de Cristo, em Cristo. Isso precisa mudar a sua vida quando você se depara com a beleza dessa bondade de Deus, quando você se depara com... E não é simplesmente o que você recebeu, mas é Ele, é a glória dEle, é o que está consistindo na pessoa dEle. Se isso não te faz ser um crente mais radical, se isso não te faz ser um crente que chora quando lê essa escritura, se isso não te faz um crente constrangido pelo amor de Deus, você não entendeu que você foi alcançado por um favor imerecido, cara. Você ainda sustenta de maneira hipócrita na sua cabeça a ideia mentirosa de que você é melhor do que Adolf Hitler, do que qualquer criminoso, do que algumas pessoas que você considera abomináveis. A verdade das Escrituras é que elas nos dizem que, na verdade, Deus refreia a nossa maldade. Deus está contendo essa maldade. Nós somos semelhantes como Harvey Dent. Apontamos o dedo para o Coringa, mas não percebemos que nós somos iguais a ele. Quando um pouquinho mais exposto à luz as nossas maldades, fica visível a feiura que há na nossa natureza pecaminosa. Por isso, se deleite mediante a graça de Deus. Porque Deus é justo. Ele exerce juízo. Ele exerce o juízo àqueles que merecem juízo. Mas Ele é um Deus cheio de bondade, de misericórdia, que salva pecadores imundos, como eu, como você, como o apóstolo Paulo, como Jacó, e como tantos outros eleitos, desde a eternidade, no amor soberano de Deus. Por isso, vamos orar? Feche seus olhos, abrace ou, enfim, pegue na mão da pessoa que está aí com você na sua família, sua esposa, seu marido, seus filhos. Deem as mãos nesse momento e vamos orar ao Pai. Senhor Jesus Cristo, nós louvamos o Teu nome, bendizemos o Senhor, clamamos misericórdia, Pai. Agradecemos porque recebemos o que não merecíamos. Podemos amar o Senhor porque o Senhor nos escolheu. Como é bom não depender do livre-arbítrio, porque se dependêssemos dessa falsa ideia, estaríamos longe do Senhor. Hoje podemos cantar que o Senhor é tudo para nós. Podemos ser gratos a Ti, podemos agradecer o Teu nome, porque o Senhor fez algo que nós não merecíamos. Nós éramos iguais a Esaú. Nós éramos iguais a tantos criminosos que apontamos os dedos, Pai. Só aspirávamos morte dentro de nós, só maldades, mas o Senhor interrompe esse cenário terrível das nossas vidas e manifesta a riqueza da Tua glória. Não nos deixa ser arrogantes, Pai. Tire de nós as cadeias que nos tornam pessoas intragáveis. Pessoas que sustentam uma falsa ideia de moralismo, que flui de nós mesmos, de um padrão de moralidade que de maneira alguma é suficiente para conhecer o Senhor, para ser justificado pelo Senhor.
Nós te agradecemos nesse momento, Espírito Santo. Nós te agradecemos, Pai, por ter nos escolhido. Nós te agradecemos, Jesus, por ter morrido em nosso lugar, pago o nosso preço. Nós te agradecemos, Deus triuno. Obrigado, Senhor. Continue falando conosco nessa manhã. E molde os nossos corações em constrangimento da graça recebida, da essência do teu caráter voluntário, e nos conceder a tua bondade, o teu amor, o teu favor, Pai. Em nome de Jesus. Amém. A cruz é seu mistério, não posso entender. No Calvário agonizou. O Deus Santo e justo, o Filho esmagou e o fez por mim no amargo fel beber. Nesse momento, eu quero convidar você a adorar a Deus, continuar adorando a Deus, e através das nossas ofertas, através dos nossos rendimentos, daquilo que Deus nos deu. Aqui na direita, aqui embaixo, você vai ter os dados da Ondadura São Paulo, da igreja local Ondadura São Paulo. E eu peço a você que não é membro da Ondadura São Paulo, que você não oferte na Ondadura São Paulo, a não ser que você diga, não, Deus mandou eu fazer, eu tenho que fazer, amém, mas não deixe de ter compromisso com a sua igreja local, seja a Igreja Batista, Presbiteriana, Assembleia de Deus, Ondadura Joinville, Ondadura Belo Horizonte, não sei, seja fiel na sua igreja local com suas contribuições, mas você, membro da Ondadura São Paulo, aqui é um momento onde você pode manter a sua fidelidade, a sua gratidão a Deus. Enquanto vocês estão fazendo suas ofertas, enfim, suas contribuições, antes da gente mais uma vez cantar essa canção, eu quero lembrar você de que nós não éramos nada. Nós chegamos à mesa, nós não trouxemos um prato de comida para a mesa, nós viemos de mãos vazias. Nós chegamos na mesa do Senhor, no banquete da graça de Deus, carregando somente pecados, somente maldades,
carregando somente desejos de fazer aquilo que Deus nunca provou a gente a fazer. Mas quando nós podemos confiadamente sentar nessa mesa e se banquetear desse grande banquete que o Senhor nos oferece, foi somente mediante a soberana graça de Deus. Você era inimigo de Deus. O texto bíblico nos diz que nós éramos inimigos do Senhor. Nós não o queríamos. Mas porque Ele é gracioso, Ele nos elegeu. Ele nos justificou em Cristo Jesus. Ele nos adotou como filhos. Ele tem nos santificado dia após dia. Ele tem operado para que nós possamos obedecê-lo. Ele concede tudo o que nós precisamos para ser semelhantes a Ele, ao Seu Filho amado. E nós seremos glorificados eternamente. Eternamente à semelhança do Filho. Para eternamente contemplá-lo, por glória, glória, eternidade, eternidade, nós podemos nos deleitar no Senhor. Por isso cante essa canção com toda a sua força, com todo o seu vigor, porque você era inimigo de Deus. Você era inimigo da cruz de Cristo e você foi salvo, você foi encontrado por Ele. Assim como o apóstolo Paulo, lá em Atos capítulo 9, que estava indo a Damasco para fazer maldades, para matar cristãos, para prender cristãos e puni-los por servir a Jesus Cristo. No caminho, ele é derrubado do seu cavalo. Ele é derrubado do seu cavalo. Jesus aparece com uma forte luz, com uma glória que ele não podia ver, que o cegou. Você foi derrubado do seu cavalo de arrogância e de orgulho. Nós fomos derrubados do nosso cavalo de arrogância. Não perca isso de vista. Isso deve te fazer um cristão melhor. Um adorador mais fervoroso. Alguém que se prostra diante de Deus. Alguém que não tem reservas para obedecer a Deus, para viver para Deus. Assim como o apóstolo Paulo foi radicalmente transformado, que você possa ser radicalmente também transformado para a glória do Senhor Jesus Cristo. Cante essa canção com toda a força que você tem. Até semana que vem.